A gente estudou até agora a função de transição que é aplicada a um símbolo da entrada. Só que para a gente poder definir matematicamente a noção de computação, a gente precisa ter uma função que receba uma palavra bem formada em relação ao alfabeto do autômato e que retorne o estado em que o autômato vai se encontrar após o processamento dessa palavra num determinado estado. Essa função é chamada de função programa estendida, delta, representada por delta estrela, e que tem essa assinatura aqui. O que essa assinatura diz? Quais são os tipos de entrada e qual é o tipo da saída. Se a entrada não for vazia, e o que esse padrão aqui quer dizer? É uma palavra que não é vazia. Por que ela não é vazia? Vamos olhar para esse padrão com calma aqui. AW é a mesma coisa que A.W, onde o ponto é a operação de concatenação. Vamos olhar para os tipos aqui dessas variáveis. A pertence a sigma. E W pertence a sigma estrela. Sigma estrela é o feixe transitivo reflexivo do alfabeto de entrada. Então, W é uma variável que capturará ou que vai ficar associada a palavras, ao passo que a variável A fica associada a um símbolo. De novo, isso aqui é um padrão. Tanto A quanto W são variáveis. Nessa definição da função programa estendida, dada equacionalmente. Ok? Então, quando a palavra, voltando aqui ao segundo caso, quando a palavra é não vazia, e por que a gente sabe que é não vazia? Porque tem pelo menos um símbolo A nessa palavra. Como é que a função programa estendida vai se comportar? Primeiro, ela vai chamar a função programa, que é definida especificamente para um determinado autômato. Nota que delta estrela está definida para todo e qualquer autômato. Ela independe de um autômato específico para se comportar dessa forma. De fato, ela é uma função abstrata, né? Porque ela depende de uma outra função que é definida especificamente para cada autômato. Então, o que ela vai fazer? Delta estrela é como se fosse um iterador. Ela vai aplicar a função de transição ao símbolo A, que está no início, que é o primeiro caractere da palavra AW, da string AW, e o estado resultante da aplicação de delta a QA, isso aqui vai nos produzir um estado Q', ao qual a gente vai aplicar recursivamente a função delta estrela. E aí, quando a palavra tiver sido totalmente consumida, a aplicação de delta estrela cai no caso base e retorna, portanto, o estado que tiver como seu primeiro parâmetro. Então, como eu falei, trata-se de uma aplicação sucessiva da função programa, né, ou um iterador. E como é que a função se comporta se a entrada for vazia? Ela fica parada em um determinado estado Q, né, como definido pelo primeiro caso. E quando a função programa estendida é aplicada a partir do estado inicial, ela vai nos dizer se a palavra dada é aceita ou rejeitada. Um exemplo, utilizando o autômato, aceita palavras que têm AA ou BB como substring. Como é que a gente vai saber, por exemplo, se a palavra ABAA é aceita por esse autômato? O que a gente está vendo aqui é a formalização do que nós vimos na primeira parte da aula sobre autômatos finitos determinísticos, na qual a gente foi utilizando aquela representação de máquina do autômato. Isso fica formalizado aqui equacionalmente. E o que nós tínhamos visto lá era um mecanismo visual de caminhamento sobre o gráfico. Então, delta estrela, quando aplicada ao estado inicial, que é zero, e a palavra ABAA, o que ela vai fazer? Ela vai chamar a função programa sobre
a partir de Q0 com A. E depois se chamar recursivamente com o estado resultante disso aqui na subpalavra, né, o sufixo BAA. Né? Lembrando que sufixo é toda e qualquer subpalavra da palavra dada a partir do símbolo final. A função programa, quando aplicada a Q0A, ela vai produzir o estado Q1. Se a gente olhar aqui, ó, exatamente essa transição aqui. Então, de Q0 a gente vai para Q1, tendo lido o símbolo A. Aí aparece o Q1 aqui. A função programa estendida aplicada ao estado Q1 com a subpalavra BAA, o que ela vai fazer? De novo a mesma coisa. Vai aplicar a função programa ao estado Q1 com o símbolo B. A aplicação da função programa ao estado Q1 com o símbolo B produz como resultado o estado Q2, que a gente vai seguir essa aresta aqui. No estado Q2, lendo a subpalavra A, a gente vai novamente aplicar a função programa sobre Q2 com o símbolo A. Por sua vez, vai nos dar o estado Q1, aí a gente aplica a função programa novamente, e aí até que a gente chega no caso base da função programa estendida, em que a palavra é vazia, sobre o estado final que é F. Consequentemente, a palavra ABAA pertence à linguagem L1. A aceita de M1 é uma linguagem que contém somente as palavras de M1 que são aceitas pelo autômato. O conjunto rejeita de M1 contém todas as palavras induzidas pelo alfabeto sigma que não são aceitas pelo autômato.